Irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João, epístola de João, capítulo 2. Nós estamos estudando sequencialmente a segunda carta de João. A primeira carta de João no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu falei segunda, né? Desculpe. Primeira carta de João, no capítulo 2. Nós já estudamos o capítulo 1 com o reverendo Felipe e vamos continuar agora, começando com o capítulo 2, com santas expectativas. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar e vamos caminhar um pouco, vamos nadar de braçada mesmo por esse texto. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, na sua versão. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Uma coisa que a gente discute muito hoje em dia, no mundo, é a questão da polarização. Fala-se muito isso, né? O Brasil está polarizado, o mundo está muito polarizado. Como se a polarização fosse uma coisa de 2005 para cá, ou de 2015 para cá. Na verdade, o mundo ele é polarizado já faz muito tempo. Desde a queda, o mundo passou a ser polarizado. Já começou o homem pondo a culpa na mulher, né? Então aí já é uma polarização complicada, né? Aí veio Caim e Abel, né? Obrigado, meu irmão. Já veio Caim e Abel, aí já vieram os judeus e os edomitas, Esaú e Jacó, aí já veio os profetas de Deus. Vieram os profetas de Deus contra os profetas de Baal, Yahvé contra Baal, os povos do norte, a Babilônia contra o Egito, Israel no meio, levando cascudo dos dois. Então, essa polarização, ela sempre existiu. E aí, quando Deus escolhe na linha semítica, quando Deus escolhe um povo, que é o povo de Israel, aí a polarização passa a ser com o povo de Israel. E aí a gente começa a ter a polarização da polarização, né? O mundo já é polarizado e ainda se polariza contra a gente. O ruim é a intolerância, a violência bélica, a violência argumentativa e a violência de atitudes. Mas que o mundo é polarizado, isso aí não é de hoje. Não é de 2018 para cá. No tempo de João, havia uma polarização muito grande. No contexto aqui de João, ano 90, mais ou menos por aí, é a carta de João às igrejas, de uma forma geral. A carta de João ela tem uma íntima ligação com o escrito de João. Só que com uma diferença grande, aí, talvez mais de 20 anos da morte de Paulo, por exemplo, mas e João escreve, então, a sua carta, e havia o pensamento grego e havia o pensamento romano, havia o pensamento dos epicuristas e o pensamento dos estoicos. Havia a democracia grega e havia o direito romano. Quem estuda direito, não sei se... Antigamente estudava direito civil romano, né? Direito romano, não sei se estuda hoje ainda, Alberto. Né? Então já havia a polarização. E é nesse contexto que João, então, escreve para a igreja
O mesmo que ele já havia escrito lá em João, para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É a polarização da polarização, eu diria. João, então, nos chama, no meio desse mundo, a fincarmos uma estaca, a nossa fé em Jesus Cristo e a busca da santidade. E é interessante que no meio da igreja, a igreja começa a sofrer com isso, porque aparecem no meio da igreja os falsos profetas. Como nós já vimos aqui no estudo do capítulo 1 com o reverendo Felipe, havia o gnosticismo, a ideia da matéria ruim do espírito bom, já a influência do dualismo platônico. Eu coloco aí também nessa salada aí o docetismo, da palavra doquem, quer dizer, aparência. Os docetistas, eles criam que Jesus Cristo era só uma aparência, era só um ghost, né? Oh, my love. Sabe aquela coisa assim? Então, isso estava no meio da igreja. Por isso que os apóstolos sobem, né, no muro e dizem, opa, não é assim não. E ele diz que eles eram do nosso meio, saíram do nosso meio porque não eram nossos. Ele vai tratar aqui no capítulo 4, né? No capítulo 2 ele já vai trabalhar a respeito disso. Então João escreve para a igreja e diz, olha, essas pessoas estão negando o ministério de Cristo, o ministério amplo de Jesus, a encarnação, a expiação, a ressurreição, a glorificação. Nós temos que marcar a posição como crentes, como servo de Deus, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Então, essa polarização ela já existia no tempo de João, e mesmo assim João chama a igreja a fincar a sua bandeira. E a gente vê, por exemplo, no capítulo 3, filhos de Deus versus filhos do diabo. Ixi. No capítulo 4, o espírito da verdade versus o espírito do erro. No capítulo 5, também no capítulo 4, o amor de Deus, a excelência de Cristo, a vitória da fé. E aí, no final, não vou dizer qual é o último versículo de João, não. Depois você lê. E as mulheres não vão aguentar, vão querer ver agora, né? Curiosas, né? Né? Só quando chegar em casa, viu, Sandra? A última palavra de João é interessantíssima. Então, esse capítulo 2, já entrando no capítulo 2, versículo 1, João começa dizendo, meus filhinhos, uma palavra amorosa, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Estas coisas, que coisas são estas? Volta a sua Bíblia, só uma página, e eu vou ler um pouquinho dessas coisas. Só um pouquinho. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha aí o estilingado aí no gnosticismo, no docetismo. Nós vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos, o quê? Apalparam, não é só uma aparência, não. Com respeito ao verbo da vida, palavra da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas a respeito de Jesus, essas coisas a respeito da luz, essas coisas a respeito da busca da santidade, essas coisas a respeito de uma vida reta, pura, santa, compromissada diante de Deus. Ele diz, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. E uma coisa interessante, meus irmãos, quando eu li eu fiquei assim assustado. Falei, não, vamos pesquisar aqui. Quando ele fala não pequeis, ele quer dizer o quê? Não pequeis. É um único ato de pecado. Deve ser algo que nem passa pela nossa cabeça. Você vai dizer assim, não, Valvir, aí é exagero. Aí é um padrão muito alto. E quem diz que o padrão de Deus é um padrão baixo? Quem diz que o padrão de santidade de Deus é um padrão meia boca? Aí é não pequeis mesmo. Para a gente entender um pouco, lá na Igreja Presbiteriana da Gávea, lá no Rio, tem um trabalho toda terça-feira com os narcóticos anônimos. E a gente acaba
convivendo ali com eles, tal, toda terça a gente se encontra. E quando estava chegando no final do ano, eu disse para eles, que legal, vocês vão receber a pulseira, né, de sobriedade, que maravilha. Aí um deles falou assim, pastor, para nós o desafio não é um ano, não é ficar sóbrio um ano. Para nós o desafio é ficar sóbrio um dia. Cada dia é uma vitória para nós. Em outras palavras, é isso que João está querendo dizer. Não pequem. A palavra é essa mesmo. E está no Auristo, inclusive. Um único ato de pecado é algo que agride a santidade de Deus e deve agredir a gente também. Não pequem. Agora que interessante, irmãos. Ele fala, não pequeis. Aí ele fala, se todavia alguém pecar, é interessante, é um princípio geral do todo e um princípio particular, né? Não pequem. Opa, mas se alguém pecar, ele vai dizer, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado não é a melhor tradução. Eu confesso que eu não sei. Até em inglês eles traduzem como advogado. Algumas traduções trazem intercessor. É um pouco melhor. Mas a melhor tradução seria parácletos, é a palavra. Apoiador, encorajador da parte do Pai. É mais do que simplesmente alguém que vai me defender. É alguém que vai chegar para você e vai dizer assim, não é assim. Ei, pisou na bola. E é interessante que ele aplica a Jesus e não ao Espírito Santo. Ele é o nosso incentivador, ele é o nosso apoiador, ele é o nosso encorajador. Ele é Jesus Cristo, o justo, 1 João 9, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É esse Jesus, o justo de Caios, de Mateus 5 lá, da justiça. Ele é o justo e o justificador. É ele que diz, olha, está errado. Quem gosta de futebol, tem um narrador do SBT que quando o jogador faz uma coisa errada, ele grita, não é assim. É isso que o Espírito Santo faz, que Jesus faz com a gente. Quando você pisa na bola, ele fala, não é assim. Esse é o intercessor, o encorajador. Nós temos esse advogado, mas a luta é contra o pecado, diariamente. E aí chegamos ao versículo 2. Ele vai continuar falando sobre esse advogado, sobre esse justificador, sobre esse incentivador. É Jesus Cristo, o justo, que se fez justiça por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, veja aí no versículo 2, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. Essa palavra ela é poderosa na Bíblia. Quando Deus manda construir a arca, irmãos, e eu, quando chegar no céu, eu vou querer que Deus faça um vídeo mostrando como era. A arca, ela era toda de acácia. Dentro havia um jarro com maná, cajado de Arão e as tábuas da lei. E a tampa da arca ela era toda de ouro. E em cima da arca havia 2 querubins com as asas, uma apontando, né, as asas de um apontando para a asa do outro. Todos de ouro. Esse lugar era chamado hilasterium, essa tampa era chamada hilasterium, propiciatório. João usa essa palavra aqui, exatamente a palavra que ele usa, hilasmos, que é uma variação da palavra hilasterium, o propiciatório. O sacerdote entrava e Deus, a voz de Deus saía de lá, olha que coisa, né? De filme, né? Deus falava assim, o povo tem que fazer isso, o povo faça. Deus falava com o povo. A ideia de propiciação é a ideia de viabilização, ou como gostam os educadores, de facilitação, expiação, efetivação. Jesus é que viabiliza esse contato meu com a divindade na luta contra o pecado no meio de um mundo polarizado. E aí você vai para Romanos 1,
Paulo diz: pois do céu é revelada a ira, no sentido da justiça, da retribuição de Deus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira, a ação de Deus contra nós. Mas há alguém que propicia essa reconciliação. É Jesus Cristo. E aí em Romanos 3, depois de Paulo ter dito que o salário do pecado é a morte, né? Depois dele ter dito que a morte passou a todos os homens, ele vai dizer no versículo 24 e 25 do capítulo 3 de Romanos, olha que coisa bonita que ele diz, meus irmãos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação, relastério, é a reconciliação, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, havia a mesa dos pães da proposição, como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Amém, irmãos? A propiciação apontava para Cristo. Nós estamos aqui por causa do amor de Cristo, que derramou o seu sangue por nós, e nós fomos adotados como filho, e podemos dizer: Abba, Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João pega esse princípio do Antigo Testamento e joga dentro da carta dele. A demonstração pelo seu sangue, da sua justiça, da sua paciência em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como ilastério, como propiciação, como viabilização, como efetivação, como expiação. E ele diz, no versículo 2, não só pelos nossos próprios pecados, mas ainda os pecados do mundo inteiro. Não quer dizer da salvação universal de todos os homens, mas quer dizer da abrangência geográfica desse amor de Deus. Jesus Cristo, o amor de Jesus, ele é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para os eleitos. Mas ele é eficiente para os eleitos em qualquer lugar do mundo. Jesus Cristo diz: há muitos que não são desse aprisco, a mim convém arrebanhá-los. Essa é a ideia do versículo 2. E aí chegamos aos versículos 3 e 4, acompanha aí na sua Bíblia. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha o argumento de João. Você não tem por que pecar. Mas na luta contra o pecado, você não está sozinho. Você tem aquele que é o propiciador, que é o facilitador, que é o consolador. E ele aplica isso ao próprio Jesus. E a importância agora é que você o conheça. E mais uma vez ele usa o princípio do todo para o particular. No versículo 1 ele usou o princípio de não pequeis se alguém pecar. Agora ele usa temos conhecido, e na sequência ele diz, aquele que diz, eu o conheço. Temos conhecido, eu o conheço. Ele usa a palavra gnoscomen, que é uma variação da palavra gnose. Quem diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aí, mentira e verdade. Mas a essência do conhecimento de Deus é cumprir os seus mandamentos. E ele vai dizer lá embaixo, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos. Olha, ele usa 2 vezes a palavra mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos, lá embaixo ele diz, e não guarda os seus mandamentos. São 2 palavras diferentes. A primeira, ele usa a palavra entolás, que significa comando, ordem judicial. E na segunda ele usa a palavra logos, a palavra escrita, a palavra de Deus, ou o próprio Jesus, que é o verbo de Deus. Ou seja, conhecer a Deus implica em obedecê-lo, cumprir os seus mandamentos. Mandamento é uma ordem judicial. Mais uma vez aí os juristas, né? Uma ordem judicial. Ela é manifesta por um dispositivo legal, a escritura, a palavra. E ela tem um objetivo. No caso aqui, a confirmação daqueles que são de Jesus. É pela palavra.
é pelo mandamento. Cabe a nós agora a obediência. Conhecer a Deus é obedecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, irmãos. Conhecer a Deus é entender que a ordem foi dada e a ordem será cumprida. Como diz o Salmo 143, 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me, Senhor, a fazer. Ele não diz ensina-me a pregar, a cantar, a escrever sobre a tua palavra. Ele diz ensina-me a fazer a tua palavra, a cumprir a tua palavra, a fazer o que está na tua palavra, a fazer a tua vontade. Então, irmãos, esse comando ele é dado e ele deve ser obedecido. Eu o conheço, logo eu cumpro os seus mandamentos. Isso é uma questão de verdade, uma questão de obediência. E aí chegamos ao versículo 5. Ele continua, é interessante, João, ele joga o princípio e ele vai afunilando. Ele vai tornando mais claro para a igreja. No versículo 5 ele vai dizer assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que guarda a sua palavra, ou seja, o seu mandamento, a sua palavra escrita e revelada, ele é aperfeiçoado. A palavra aí, teteleios, dá a ideia de maturidade, desenvolvimento, plenitude, crescimento em direção a quê? Ao amor de Deus, ou no amor de Deus. Quando o João está falando do amor de Deus aqui, o que ele está querendo dizer? Olhe na sua Bíblia aí, por favor, só virar a página um pouquinho, no capítulo 4, por gentileza, já estou indo para o final. Capítulo 4. Vamos começar com o versículo 10. A partir do capítulo 4, João vai falar bastante sobre amor. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas olha o que ele diz no capítulo 4, no versículo 10. É só virar a página aí, eu vou ler. Nisto consiste o amor, a palavra lá é ágape. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação. Olha a propiciação aí de novo. Agora você já sabe o que é, o ilastério. A viabilização. Como propiciação pelos nossos pecados. Então é o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus que enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas também o amor de Deus é evidenciado no amor ao próximo. Olha o versículo 11 e 12 do capítulo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele vai dizer, como propiciação pelos nossos pecados, amados, ele começa, amados, vocês que foram amados, que são amados de Deus. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha a palavra aperfeiçoado aí. A palavra teteleios, a ideia o teteleios, a maturidade, o desenvolvimento, a plenitude no amor de Deus, no amor ao próximo. A igreja é a comunidade do pão e do vinho. A igreja é a comunidade da comunhão. É isso que o mundo tem que ver na igreja. Eles vão reconhecer que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. E aí ele vai dizer, nele tem sido verdadeiramente aperfeiçoado o amor de Deus, versículo 5, e sabemos que estamos nele. Olha, estar nele, estar em Cristo. Estamos nele. Olha o desenvolvimento do argumento de João, irmãos. Olha que maravilha. Nós estamos nele, ou seja, nós o conhecemos verdadeiramente, versículo 3 e 4. Nós guardamos os seus mandamentos, também, versículo 3 e 4. Nós crescemos no amor de Deus, versículo 5. Nós crescemos no amor uns pelos outros, versículo 5. Ele diz, estamos nele, andamos na luz, somos da luz. Amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
E chegamos ao versículo 6, o último versículo. Ele vai colocando mais ideias, ele vai preenchendo a ideia de andar na luz, de andar com Deus, de ser santo, de buscar a santidade. Ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele coloca mais uma palavra aí, a palavra permanecer. Permanecer, menem, é residir, morar. Aquele que permanece nele, aquele que entende de onde veio, aquele que entende o tamanho do amor de Deus, aquele que entende o tamanho da nossa responsabilidade como servo de Deus, aquele que entende a graça em Jesus Cristo, ele permanece nessa graça. É a perseverança dos santos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É interessante que João usa muita expressão, aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. João está dizendo assim, não é só dizer, é viver. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Dizer, muita gente diz muitas coisas. Eu quero que vocês vivam. Isso é para mim também. E ele diz, andem como Jesus, ou como ele andou. A palavra aí, andar aí é peripatem. Os educadores, mais uma vez, eu chamo aqui a atenção, né? O ensino peripatético. O que é o ensino peripatético? É um ensino muito comum no Oriente, na África, na Ásia. É ensinar enquanto anda. É ensinar pelo exemplo. Jesus Cristo ensinou assim aos discípulos. Os filósofos que estão aqui, existe a filosofia peripatética. É ensinar pelo exemplo, é ensinar andando. Andem como Jesus andou. Aprendam enquanto vocês caminham com Deus. Andar na luz é aprender a cada dia mais de Deus, é aprender a cada dia mais de Jesus, é viver e mostrar cada dia mais a sua luz, a luz de Jesus brilhando em você diante das pessoas. É uma caminhada, nós fomos chamados para essa caminhada. É isso que João queria que a igreja entendesse daquele contexto, daquela época, e que ecoa para nós hoje pela graça de Deus. Amém, irmãos? Concluindo, vamos voltar à introdução. Eu comecei dizendo que o mundo é polarizado. Esse mundo polarizado ainda é polarizado com a gente, com o cristianismo. Mas, para mim, o mundo, mais do que polarizado, o mundo está perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A pergunta é, no mundo perdido, ou mais perdido do que polarizado, por onde você tem andado? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a minha caminhada? Se o desafio é andarmos na luz como Ele está na luz, se o desafio é confessarmos os nossos pecados àquele que é fiel e justo, se o desafio é guardarmos os mandamentos, se o desafio é crescer no conhecimento de Deus, é amar com o amor de Deus, a pergunta é, como é que você tem andado, como é que eu tenho andado? João começa falando de pecado. Eu concluo que o pecado e todas as suas caras é um inimigo à nossa espreita. Lá na frente ele vai falar sobre Caim. Ele vai falar sobre Caim. Lembra de Caim, né? Quando Deus não aceitou o sacrifício dele, ele ficou, né, semblante descaído. Eu não sei como é que é, né? Talvez um ator possa me dizer como é alguém com semblante descaído, né? Um torcedor do Vila Nova, por exemplo, é um semblante descaído, né, Denis? Derek. Não é? Um semblante descaído. Ficou com um semblante descaído. E aí Deus chega para Caim. Caim foi o homem que mais recebeu recados de Deus, sabia? A pessoa que mais recebeu mensagem de WhatsApp de Deus foi Caim. Deus falou umas 5 vezes com Caim, assim, no espaço de poucos dias. E Deus chega para Caim e fala assim, por que teu semblante está descaído? Caim, o pecado jaz, né? O pecado jaz à tua porta. O teu desejo é contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Olha o aviso que Deus deu para Caim. O pecado,
ele tem muitas caras. É um inimigo à nossa espreita. Nós somos da luz. Jesus diz, olha, eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Deve ser combatido diariamente. Eu lembro lá dos narcóticos anônimos. A vitória é a cada dia. A notícia boa, irmãos, é que nós contamos com a força de Jesus, o justo, o ilastério, o propiciador, o facilitador, o companheiro, o nosso amigo, para essa vitória. Amém, irmãos? E João vai dizer lá na frente, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que nós saímos daqui crendo nisso. E por último, se nós dizemos que estamos nele, se nós dizemos que somos uma igreja que está em Jesus, nós devemos conhecê-lo verdadeiramente. Nós devemos buscar guardar os seus mandamentos, crescer no amor dele, permanecer nele, e aí nós podemos dizer que nós estamos verdadeiramente andando na luz. Amém, irmãos? Na sequência aqui, ele vai falar da aplicação prática disso, mas aí a encrenca fica com o reverendo Felipe, né? A sessão termina aqui. Ele agora vai falar de algo bem prático. Como é que eu vou viver isso no dia a dia? Mas a mensagem está dada. O desafio está lançado para aquela igreja no ano 90 da era cristã, mas está sendo lançado o desafio para mim e para você nessa noite. E eu quero viver nessa dimensão, em gratidão a Jesus, que morreu por mim. O ilastérium, ele propiciou tudo isso que nós podemos aprender aqui. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar.